Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento. E sempre com um convidado muito especial. Hoje, Adriano Pires é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Ele é consultor, pesquisador e um dos maiores especialistas em energia do Brasil. Adriano foi indicado pelo presidente Bolsonaro para presidir a Petrobras em 2022, mas recusou o convite após possíveis conflitos de interesse com clientes da sua consultoria. A questão energética tornou-se um dos maiores desafios do Brasil e um possível limitador do crescimento econômico, se não agirmos com racionalidade e pragmatismo no setor. Adriano, obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar com você aqui tratando desse tema aí, que tem uma série de questões polêmicas, né? É isso aí. E que a gente vai tentar colocar aí para a sociedade. Com certeza. Uma discussão um pouquinho mais aberta e com bastante informação. É isso aí, Adriano. Então vamos começar tratando de um tema urgente hoje na questão energética. O Brasil, de novo, está passando por uma crise hidrológica e provavelmente os nossos reservatórios vão voltar a cair como no passado, vamos ter de acionar as termoelétricas e isso faz sempre o consumo de o preço da energia subir. Isso aflige muito o nosso consumidor, né? Como você está vendo essa crise mais uma vez? O que nós fizemos para mitigar essa crise e como o Brasil pode evitar que essas mudanças climáticas que hoje ocorrem com certa frequência continuem a colocar o sistema em xeque? A gente, do Brasil, né, de forma recorrente, a gente fica meio refém da chuva, né? Por quê? Porque a principal fonte de energia no Brasil é a hidrelétrica, né? Hoje ainda 65% da energia gerada no Brasil vem das hidrelétricas, né? Já foi mais, já foi quase que 80%. Sério que a primeira grande crise recente que a gente teve de falta de energia foi no governo Fernando Henrique, né? Que teve aquele famoso apagão do governo Fernando Henrique. E naquela ocasião o apagão aconteceu porque você não tinha térmicas, né? Térmicas a gás, térmicas a carvão, térmicas a óleo, que é uma energia que você aperta o botão e liga imediatamente. E de lá para cá, quer dizer, você começou a construir mais térmica. Então, o que tem evitado outros apagões pós o governo Fernando Henrique Cardoso tem sido as térmicas, né? Agora, a gente precisa fazer mais alguma coisa, né? Porque senão a gente continua, como você colocou, para de chover, entra todo mundo em pânico, não vai ligar a térmica é mais cara, a tarifa cresce e mesmo assim a gente fica com medo de faltar energia, né? A última crise que a gente teve foi no governo Bolsonaro, em 21, quando você teve uma crise hídrica muito séria, né? E você teve que botar as térmicas, ligando as térmicas todas, porque senão você ia faltar energia mesmo. E depois você teve 2 anos de chuvas boas, foi 2022, 2023, e agora você está outra vez num período meio ruim de hidrológico, né? Principalmente lá no norte, né? Ali na região de Rondônia, Acre, onde você tem 2 usinas muito grandes, que é Geral e Santo Antônio, e também aqui um pouco no centro-oeste, que é a grande caixa d'água brasileira que o pessoal fala, responsável pela geração hídrica, que também choveu pouco. Quando choveu muito, a gente sai no Rio Grande do Sul, mas não resolve o problema. Então o governo começa a ligar a térmica, né? Dessa vez a gente tem um negócio diferente. O que é diferente? Porque dessa vez a gente está tendo, né, o Luiz Felipe, uma entrada muito grande das chamadas fontes renováveis, solar e eólica. O que está acontecendo? As térmicas estão sendo ligadas agora nesse momento muito no horário do pico. O que é o horário do pico? Normalmente a energia elétrica, você consome energia 24 horas por dia. Só quer dizer que você tem horários que você consome mais. E você tem que atender aquele horário que você consome mais, então falta energia para todo mundo aí, para a indústria, para a sociedade em geral. E a energia solar, você teve uma entrada muito grande de energia solar no Brasil, né, em função aí de subsídios muito elevados, que acabou levando muita gente a colocar painel em casa, a fazendas solares. O que acontece então no momento? Quando você tem 3 horas da tarde, você tem muito sol. Quando chega a partir de 6 da tarde, o sol vai embora. Só quer dizer que o pessoal que estava consumindo solar até as 6 da tarde, que continua consumindo energia, como eu te falei, é 24 horas o consumo. Então, o pico da energia sobe no horário depois de 6 da tarde e você tem que ligar a térmica para atender o sistema. E aí você tem, então, recentemente, está ligando térmica para atender esse pico. Agora,
o que está acontecendo é o seguinte, se você realmente tiver outro período ruim de chuva, não só no horário do pico você vai ter que ligar a térmica, vai ter que ligar o térmica quase o tempo todo, porque é ela que traz a segurança energética. O que acontece no planejamento brasileiro é que assim, a gente sempre acredita em bala de prata, né? Então, assim, não, a gente vai resolver o problema agora, transição energética, só pode fazer solar, eólica, fontes renováveis. E a gente entrou numa armadilha, porque a fonte renovável é boa, lógico que é. Todo mundo, ninguém é contra a solar, eólica. Mas ela tem uma característica muito forte, que ela é intermitente. Você só gera energia solar quando tem sol. Você só gera energia eólica quando faz vento. Tá certo? Você só gera energia hidrelétrica quando chove. E aí, abre parênteses, tem uma coisa muito interessante aí para colocar. No primeiro governo do presidente Lula, lá em 2003, a ministra Marina Silva, também à época ministra do Meio Ambiente, ela proibiu construir usinas hidrelétricas com reservatório no Brasil. O que é reservatório? Vamos tirar o Santo Antônio, que ficou com um reservatório também muito pequeno. Tudo a fio d'água. O que acontece? A hidrelétrica hoje no Brasil também, ela só funciona quando chove, porque ela não armazena energia. Então, antigamente já armazenava, ficava um período sem chover, você ainda tinha água para gerar energia. Agora não. Se não chover, acabou. Então também virou fonte intermitente. Entendeu? E aí você meio que demonizou as térmicas, a gás, a carvão. Pô, não, isso aí é energia suja, não entendendo que são elas que trazem a segurança energética. Então você tem que ter uma matriz realmente preocupada com a sustentabilidade, com a questão climática, mas também tem que estar preocupado com a segurança energética. Porque se você não fica preocupado com a segurança energética, você vai ter dois problemas. Primeiro, a tarifa vai aumentar, como a gente está falando. E segundo, o que vai acontecer? Vai faltar energia. Então, se você tivesse um planejamento que olhasse mais atributo de cada fonte de energia, não somente o preço, você conseguiria construir uma matriz elétrica brasileira que olhasse a questão da sustentabilidade, a questão climática e, ao mesmo tempo, a questão de segurança energética. Você não tem isso. O que acontece? Você só liga a térmica quando já está o reservatório vazio. Aí você vai com o preço lá em cima, porque a volatilidade é muito grande. Se você tivesse, por exemplo, térmicas rodando na base de uma determinada quantidade de megawatts, você não teria tanta volatilidade no preço da energia e, ao mesmo tempo, você conseguiria gerenciar melhor tanto a água da hidrelétrica quanto a questão do sol e do vento. Agora, você tocou num ponto muito importante. No governo Fernando Henrique, não haviam termoelétricas, portanto, nós sofremos mesmo, quase tivemos um apagão. Aliás, foi uma gestão muito bem feita, aquele tempo Pedro Parente, Falcone, aquela turma toda. Exatamente. Criou, né, a gente não teve apagão, a gente teve um racionamento. Teve um racionamento, é verdade, que evitou o apagão. E a partir de então começou a construção de termoelétricas no Brasil. E agora começa a história de que termoelétrica suja a matriz energética brasileira, como você bem colocou, principalmente carvão e óleo. Mas você é um grande defensor do gás, que o gás deveria ter uma participação maior, é uma energia mais limpa, é uma termoelétrica confiável também. E aí nós podemos ter as energias renováveis, como os investimentos já vêm crescendo, né, em eólica e solar, como você bem disse, né? Conta um pouco para nós. Primeiro, se o Brasil tem gás suficiente para substituir essas termoelétricas a carvão e a diesel. E segundo, por que nós não avançamos com as termoelétricas a gás? Olha, eu acho que o gás não é o Brasil, né? O gás é considerado no mundo inteiro como uma espécie de uma energia da transição energética, né? Por quê? Porque apesar de ser fóssil, como você colocou, ele é o mais limpo dos fósseis. Então, você olha os Estados Unidos tinha uma centena de usinas a carvão. Qual a história do shale, o gás americano, que é aquele gás que você tira de uma rocha? Gás de xisto, traduzindo, que você tira de uma rocha. Os Estados Unidos voltou a ser um grande produtor de gás e até um grande exportador de gás hoje. Então, você conseguiu substituir, por exemplo, uma grande parte das usinas a carvão por usinas a gás. Então, você começa a melhorar a questão do meio ambiente. No caso brasileiro, a gente tem gás, mas o problema do Brasil, o mercado de gás não cresce no Brasil por uma série de coisas, né? Primeiro, a gente tem que entender que o nosso gás é um gás no mar, né? Então, a gente tem um gás associado a petróleo. Você tem dois tipos de gás. Aquele gás, você fura um buraco lá, sai gás só, ou você fura um buraco, sai gás e óleo. Quando sai gás e óleo, a administração não é tão trivial, tá certo? O segundo ponto é o seguinte, a gente não consegue construir infraestrutura.
dizer, para trazer esse gás, por exemplo, do mar até o litoral. Estou falando de gasodutos, estou falando de unidades de tratamento de gás. Então, o Brasil tem um problema seríssimo. A infraestrutura de transporte de gás no Brasil é uma das menores do mundo. É menor que a Argentina, é menor que a Colômbia. E a gente não consegue destravar esse negócio, porque a gente não tem uma política para gás. A termoelétrica seria uma política para gás. Porque a termoelétrica ela funciona no Brasil e no mundo inteiro como uma espécie de âncora. É como se fosse um shopping center. Se você não botar uma loja âncora, as lojas menores não conseguem faturar o dinheiro delas e o shopping center fecha. Então a térmica também serviria para quê? Serviria para quê? Para ancorar esse gás que o Brasil tem. Outro problema do Brasil é Petrobras, é o monopólio, cara. O monopólio da Petrobras também nunca ajudou a crescer esse mercado de gás. E continua ocorrendo agora. Você vê, lá no governo anterior do presidente Temer e do presidente Bolsonaro, se tentou criar aí um termo de compromisso com o CAD para você reduzir o monopólio da Petrobras, tanto na questão do refino como na questão do gás. Agora, o novo governo Lula, você reescreveu essas histórias, né? Eu até brinco, né, que o CAD no governo Bolsonaro e Temer era um CAD pró-mercado. No governo do Lula voltou a ser um CAD pró-Estado, entendeu? Como se agora o monopólio fosse bacana, não tem nenhum problema. Então, isso é outro atraso, você começa a ter dificuldade, ter mais fornecedores. A Petrobras é um gigante, ela começa outra vez a investir em tudo que é canto, tá entendendo? Outra coisa, sim, a gente não... tem a questão do meio ambiente também. Vamos lá. Eu acabei de falar, a grande revolução do gás nos últimos anos foi o shale, o gás de xisto. Não só nos Estados Unidos, na Argentina, por exemplo, hoje o tal do Vaca Muerta, que tanta gente fala que o Brasil tem que comprar gás de Vaca Muerta, é xisto. E o Brasil não explora xisto, porque as autoridades ambientais no Brasil não permitem que se explore gás de xisto, que é o gás mais barato, que é gás em terra. A gente poderia ter um gás barato. Pessoal, o Brasil precisa ter empresas dos fertilizantes. Fertilizante precisa de gás barato, não é com o gás do pré-sal que você vai fazer fertilizante. Aí a hipocrisia é, a gente importa gás dos Estados Unidos via gás líquido de navio para esses terminais brasileiros, que é gás de xisto, e agora quer importar gás de xisto da Argentina. E aqui a gente não pode produzir gás de xisto. Então, assim, é um pacote de coisas no gás. O fato é que trava sempre. Agora, certamente a trava principal é monopólio, né? O monopólio não gosta de concorrência, por definição, né? Não é a Petrobras, qualquer monopolista, ele não gosta de concorrência. Isso tem atravancado. E às vezes quando você quer fazer investimentos também, a agência reguladora não ajuda, né? Então você vê, tem dois fatos que aconteceram recentemente que elucidam bem o problema. Sergipe, tem lá uma agência reguladora, Sergipe vai ter um gás em quantidade significativa nos próximos anos, que ele na bacia Sergipe-Alagoas se espera produzir uns 18 milhões de metros cúbicos por dia, e você tem lá uma distribuidora de gás. Agora, o governo de Sergipe, a agência reguladora, quer rever o contrato da distribuidora de forma unilateral. Como é que você quer atrair investimento? O que vai acontecer? Não vai ter investimento em Sergipe, o gás que vai ficar em Sergipe vai ser exportado. Olha São Paulo. São Paulo, lá em 2019, fez uma audiência pública em São Paulo para construir um gasoduto chamado Subida da Serra, que é da Comgás, e um terminal para botar gás nesse Subida da Serra. Briga para lá, briga para cá. Agora vê a ANP diz, não. Essa Subida da Serra não é gasoduto de distribuição, é gasoduto de transporte, né? Eu até falo que é até surreal, que é a primeira vez, não sei se você tem outro exemplo aí, que eu vejo uma expropriação de um ativo do Estado de São Paulo em função para uma empresa privada. Normalmente é o contrário, né? Então, assim, isso cria o quê? Instabilidade regulatória, segurança jurídica. Por isso que o gás não anda, entendeu? Então, o investimento que a Compass, do Grupo Cosan, fez é para fornecer mais gás, para dar alternativa à Petrobras. Aí o pessoal, a Compass está criando em São Paulo uma ilha de gás. Na ilha de gás, quem tem é a Petrobras. Então, essas coisas todas precisam ser resolvidas com políticas públicas coerentes, tanto a nível estadual quanto a nível federal, que não está acontecendo. Adriano, você tocou em dois pontos fundamentais, vamos destrinchar. A primeira coisa, você vem mencionando os órgãos reguladores. Você acabou de mencionar o CAD. É impossível um órgão regulador, uma hora ser pró-mercado e outra ser pró-intervenção do Estado. Isso, óbvio, gera insegurança jurídica. E segundo, que essa baderna do mundo da energia no Brasil, que você também tem várias agências reguladoras, né? Então tem o ONS, tem a ANP. Então, como é que nós vamos repensar uma governança para resgatar
o espírito inicial dessas agências reguladoras, que eram para ser órgãos técnicos, independentes e blindados de interferência política. Como é que a gente redesenha essa governança para, pelo menos, começar a trazer segurança jurídica, o que é a peça central para atrair investimento? Segurança jurídica e segurança regulatória é fundamental, principalmente quando a gente fala de concessão de serviço público, né? Que é aquilo eu sempre brinco. Quando você tem uma empresa privada que compra uma concessão, ela não compra, ela aluga. A concessão é sempre do Estado, né? Por isso eu estou falando que o gasoduto Subiram da Serra não é da Comgás, é do governo de São Paulo, é do consumidor de São Paulo que pagou pelo aquele gasoduto, tá certo? Então, a concessão, você vai a concessão de 30 anos, né? Como se você estivesse alugando um apartamento com fio de contrato, se renova o contrato, não renova. Enfim, mas o que aconteceu? O Brasil, lá atrás, criou a agência reguladora. Aliás, foi no governo Fernando Henrique. Exatamente. E qual era a ideia? Era criar órgãos de Estado e não órgãos de governo. Tanto que os mandatos dos diretores das agências eram alternados para que o novo presidente da República herdasse diretores do antigo presidente para que não houvesse tanta interferência política. De lá para cá, você transformou agências reguladoras, talvez com exceção do Banco Central, né, que a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente, até quando, numa agência independente, né? Então, você hoje, as indicações para as agências, elas têm um critério muito mais político do que técnico, né? Na meritocracia. Então, você acaba loteando as agências entre os partidos políticos, né? Isso acaba tornando esses diretores reféns dos partidos e reduzindo a sua independência. Agora, eu acho que, além disso, né, Luiz Felipe, a gente no Brasil está na hora de discutir um pouco, com mais seriedade, a questão da governança do setor de energia no Brasil. Eu acho que isso já está na hora, não vai se fazer da noite para o dia, mas a gente tem que iniciar esse debate. Eu acho, por exemplo, que não tem sentido existir uma agência de energia elétrica e uma agência de petróleo. Por que não se criar uma agência de energia? Você tem um operador nacional do sistema elétrico. Aí você tem uma empresa que é a EPE, de planejamento. Aí você tem uma Câmara de Compensação de Energia Elétrica. Por que não colocar tudo dentro do ONS? Não faz sentido o operador não planejar, não liquidar os contratos. Então, essa discussão a gente precisava ter. O próprio ONS, no caso, vamos voltar ao gás, quer dizer, o ONS poderia, além de ser o operador nacional de energia elétrica, ser o operador nacional de energia. Inclusive também operar os gasodutos, como ele opera as linhas de transmissão. Hoje você não tem um operador de gasoduto. Hoje as próprias empresas que operam, o que dá um conflito de interesse. Então, essa era outra coisa que deveria ser feita. Então, essa discussão é uma discussão que a gente não vê ninguém colocar. Por que não vê ninguém colocar? Porque ninguém quer reduzir, né? Ninguém quer perder feudo político de indicação. Isso. Você imagina, aí agora eu indico o presidente da ANP, eu indico o presidente da ANEEL, eu indico a diretoria da ANP, então quantos cargos eu vou reduzir com isso? Então não interessa a ninguém, mas isso a gente deveria colocar, porque o Congresso precisaria discutir isso. Não é discutir assim, não, que a agência não está cumprindo o papel, vamos acabar com as agências. Não é isso. Para matar o carrapato, você não mata a vaca. Você tem que cuidar Você tem que redesenhar isso. Redesenhar a governança. A governança, exatamente. Agora, essa discussão deve começar pelos agentes que participam desse mundo da energia, deve começar pelo Congresso Nacional. Quem é que deve ser o iniciador desta conversa? Eu acho que quem tem que iniciar essa conversa é o Congresso Nacional, né? Porque você olha, quem nomeia os diretores das agências é o Senado Federal. O governo indica, mas o Senado faz uma sabatina na Comissão de Infraestrutura do Senado e depois o nome de quem é aprovado na comissão vai a plenário. Então é votado no plenário, se a pessoa tal pode ser diretor da agência reguladora, seja lá qual for. Então, acho que é uma discussão que tem que começar no Congresso Nacional, no Senado em particular, não é nem na Câmara, porque é o Senado que trata mais a questão de agências reguladoras. Bom, outro ponto que você trocou, a gente está acabando de discutir aqui as questões regulatórias da governança, é a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Hoje tem uma pressão muito grande para nós termos uma matriz sustentável. O Brasil hoje, 75% da nossa energia já é renovável, se somamos eólica, né? Solar e hidrelétrica, né? Como você vê, primeiro, o investimento que está sendo feito em energia eólica e solar, se é preciso continuar com esses subsídios ou se já está na hora de desmamar para não viciar? Porque a gente sabe que no Brasil, toda vez que você começa com subsídio, depois para desmamar é quase uma missão impossível. Esses setores já estão com eficiência suficiente para não ter mais subsídio? Olha, como você colocou,
Hoje a matriz elétrica brasileira já é 85% renovável. 85%. Então a gente está falando que o Brasil já fez a transição energética, né? Acho que é o único país no mundo que fez a transição energética. Graças às hidrelétricas, principalmente. Eu sempre brinco assim, imagina se o Brasil tivesse descoberto o pré-sal há 50 anos atrás. Talvez tivesse uma matriz suja, né? A gente não teria explorado os rios. A Venezuela descobriu o petróleo há 50 anos atrás, então tem uma matriz muito suja, né? Então também tem esses acasos da vida, né? Que colocam, às vezes, obrigam a gente a seguir bons caminhos. Mas o fato é o seguinte, não tem mais sentido a eólica solar ter subsídio. Já fez, mas agora não faz mais sentido, né? Eu também sempre brinco que o Brasil tem um problema que todo mundo quer um monopólio para chamar de seu, quer um subsídio para chamar de seu. Exatamente. Então o conceito de subsídio no Brasil é assim, eu dei subsídio para um determinado segmento, ele quer o subsídio para a eternidade, né? E esse subsídio não é isso. Então hoje está acontecendo uma coisa, por exemplo, muito particular com a solar. Vou te dar um exemplo. Eu falo que hoje a solar é o modelo Robin Hood às avessas, né? Quer dizer, o pobre subsidia o rico. Porque eu estou dizendo a você é o seguinte, quando você tem um cara tem dinheiro, ele bota um painel solar na casa dele. Por quê? Porque ele paga R$3.000 de conta de luz, quando ele bota o painel, ele vai pagar R$300. Tá certo? Por quê? Porque tem o subsídio, ele não paga a linha de distribuição, não paga uma série de coisas que a energia fica mais barata, porque é subsidiada. Né? Então ele não faz isso porque ele é ambientalista, ele faz isso porque ele não quer pagar R$3.000 de conta. Só quer dizer que alguém paga, né? O Brasil é o país da meia entrada, mas alguém sempre tem que pagar inteira, né? E dessa vez quem paga inteira é quem não tem dinheiro para botar o painel solar. Porque o setor elétrico é um condomínio. Se eu não pago, você paga. Então o que acontece hoje? Aquele dinheiro que esse cara não está pagando a conta, eu, Adriano, que não tenho painel solar na minha casa, eu vou pagar. Por isso que é uma transferência do rico para o pobre. Porque o correto qual seria? Legal, você botou um painel solar na sua casa, então às 3 da tarde você tem muito sol, você já fez um investimento, então é justo que você já amortizar aquele investimento, você pagar uma tarifa mais barata. Mas quando o sol for embora, você tinha que pagar uma tarifa mais cara. E você continua pagando a mesma tarifa. Então você dá um sinal de preço errado para o consumidor. Então o sujeito hoje, estou pagando 300 pratas de conta de luz, eu vou botar ar-condicionado na casa inteira, vou abrir a janela com o ar-condicionado ligado, porque o sinal de preço é errado que ele está recebendo. Isso cria um efeito em cadeia muito ruim no setor. Por exemplo, as distribuidoras de energia elétrica, a gente tem acompanhado aí, aqui em São Paulo, crise da Enel, crise da Light, as distribuidoras perderam muita receita. Né? Então, elas também não têm condição de investir o que eles deveriam investir. Também, quando elas compraram a concessão, elas compraram a concessão X, agora a concessão virou Y, até por causa dessas mudanças tecnológicas. É ruim mudança tecnológica? Não, é bom, mas tem que ajeitar a casa para um não pagar pelo outro. É o que está acontecendo hoje, falta de planejamento do governo brasileiro, do Ministério. Aí o governo fala assim, não, mas quem está fazendo isso é o Congresso Nacional, que faz essas leis. Mas agora tem que ter 36 meses ainda mais de subsídio para solar. Não chega, que é mais de 36, aprova isso no Congresso. Mas por que aprova no Congresso? Porque o governo também federal, a agência, o Ministério, não toma conta, não faz a política. Aí não faz, o Congresso faz. Aí no Congresso tem aqueles lobbies grandes e cada um trabalha pelo seu lobby. Eu não sou contra lobby, acho que o lobby é um negócio justo. Né? Cada um trabalha pelo que quer. Agora, tem que ter um juiz, né? Que seria o governo, dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode. E você perdeu esse planejamento. Por isso que muita gente fala aí que o setor elétrico está num espiral da morte, que a gente precisa estancar isso, que isso vai dar um problema seríssimo na distribuidora, na geradora, no apagão. Quer dizer, um conjunto de coisas que a gente precisa rediscutir na agência reguladora. Então, um conjunto de coisas que estão muito fora do trilho e que a gente precisava dar uma ajeitada nessa casa toda. Uma outra questão da sustentabilidade, parece que existe uma falsa dicotomia entre sustentabilidade e eficiência, né? Então, você deu 2 exemplos aqui que chamam a atenção. O primeiro foi a história de proibir a construção de grandes reservatórios para as hidrelétricas. E isso acabou com a principal virtude da hidrelétrica, que era ter reservatório para justamente não viver do fio d'água, como você bem colocou, né? E agora uma certa demonização dessa história do gás. Que o gás... Então, assim, 2 coisas que prejudicam o Brasil, porque, na verdade, isso é hoje um dos maiores gargalos da retomada do crescimento econômico, é a questão energética, como nós sabemos, né? Como que nós podemos conciliar esta agenda ambiental com esta agenda da eficiência energética, já que nós temos, como você bem mesmo falou, uma matriz de 85% de energia renovável? Eu acho que a gente pode conciliar, porque a gente tem que
parar com essa coisa que não dá para conviver, gás natural com eólica e solar. Só dá para conviver. Como eu te falei anteriormente, o gás hoje, uma térmica a gás, ele é uma espécie de bateria para reservatório fio d'água da hidrelétrica e para energia solar e energia eólica que não funcionam o tempo todo, né? Eu acho que o Brasil hoje, rapaz, ele tem uma chance muito interessante, porque hoje o Brasil, né, ele já é o grande fornecedor de alimentos para o mundo, né? E eu sempre falo que... Por que o Brasil é o grande fornecedor de alimentos para o mundo? Porque a gente tem terra, né? A gente tem água, né? Eu falo que o Brasil é a Arábia Saudita da água, né? E o que a gente exporta? Acaba que a gente não exporta milho, soja. A gente exporta a fotossíntese, né? A gente tem muito sol, tem muita água, né? E a gente tem muita energia. O Brasil talvez seja o país hoje no mundo com mais diversidade energética. Você tem água, você tem vento, você tem sol, você tem gás natural, você tem biomassa, você tem biogás, biometano. Quer dizer, você tem carvão, você tem óleo, você tem... Qual é a grande dificuldade? A gente elaborar uma matriz, um planejamento energético com uma matriz que esteja a presença de todas essas fontes. E olhando o atributo de cada um. Eu sempre falo que não tem energia ruim. Ruim é não ter falta de energia e o ruim é ter energia cara, como o Brasil tem. Então, o Brasil deveria aproveitar a oportunidade, da mesma maneira que a gente, hoje, é um grande fornecedor de alimentos para o mundo, a gente precisa ser um país para atrair indústrias para aqui para o Brasil, para produzir com energia limpa, tá certo? Em vez de a gente exportar, seria o contrário, entendeu? O Brasil fazer aço verde, uma série de coisas, né? E não entrar nessa coisa que eu chamo um pouco do neocolonialismo energético, né? Que é, vamos fazer hidrogênio no Brasil para abastecer a Europa, entendeu? Tem que ser o contrário, né? Então a gente vai subsidiar hidrogênio para beneficiar o consumidor europeu. O solar não gera emprego para chinês, porque as placas são todas chinesas, né? Depois que a usina ficar pronta, não tem empregado nenhum lá. Não, desenvolve o Nordeste. Desenvolve como? Se o ICMS de energia elétrica é pago pelo Estado que consome, não pelo que produz. Então tem uma série de coisas que a gente precisa desmistificar isso, entendeu? Sem dizer, o Adriano é contra a energia limpa. Não, eu sou super a favor. Mas eu sou a favor de uma coisa que tenha bom senso. Eu acho que o mundo da energia, ele sempre foi caracterizado no passado por protagonismos de fontes de energia. O carvão, a Revolução Industrial Inglesa, o petróleo no século XX. Eu acho que agora, com essa transição energética, não é a primeira, a gente já teve várias transições energéticas, a gente vai ter uma transição onde você vai criar uma matriz energética diversificada, olhando atributo, olhando preço e olhando três coisas que o Brasil tem que olhar e o mundo não está olhando, nem o Brasil. A gente tem que estar preocupado com o clima, com a sustentabilidade. A gente tem que estar preocupado com a segurança, senão você vai ter energia cara, gera inflação, como aconteceu recentemente com a guerra da Ucrânia. E a gente tem que estar preocupado, Luiz Felipe, com a acessibilidade da energia, tá certo? Porque hoje, na minha opinião, a transição energética no mundo do Brasil é muito bacana para rico, não é boa para pobre. Uhum. É muito boa para país rico, não é boa para país pobre. Hoje você tem na África determinadas regiões que consomem energia como a Inglaterra consumia antes da Revolução Industrial Inglesa, entendeu? Então, a gente tem que... Esse é o desafio. A gente fazer uma transição que atenda aquele critério da sustentabilidade, que atenda o critério da segurança e da acessibilidade. Porque, no caso da energia elétrica, não dá mais para viver sem energia elétrica. Energia elétrica hoje é um produto que não dá. Eu sempre repito várias vezes assim, o único objeto que você não consegue viver sem é a tomada, né? Você não consegue viver sem tomada, entendeu? Então, assim, hoje a qualidade de vida está ligado a acesso à energia elétrica e a saneamento, entendeu? E a cada vez mais, né? O mundo está eletrificado. Exatamente. E eu li outro dia uma matéria que me chamou muito a atenção, que até 2026 nós vamos consumir quase que mais um Japão de eletricidade só por causa das inteligências artificiais do negócio. Então, tudo vai ser... O Brasil poderia atrair dinheiro, inclusive nessa área. Exatamente. Eu estou falando... O que eu acho? Outra coisa que os ambientalistas colocavam lá atrás é que a tendência era o mundo consumir menos energia, né? Aumentar a eficiência e com a preocupação do clima. O que está acontecendo? A tal da quarta revolução industrial, que o pessoal chama aí, né? Ela trouxe uma coisa que uma novidade. O consumo de energia vai crescer muito.
Porque toda essa coisa da inteligência artificial, você precisa dos data centers, né? Exatamente. Então, hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos estavam com a curva de consumo de energia assim flat, né? E agora começou a subir outra vez. Porque o que está se construindo de data center nos Estados Unidos, tem data center que é o consumo mais que uma cidade grande. E o Brasil, outra vez, o Brasil podia atrair o quê? Esses data centers para cá. Por quê? Porque a gente tem muita energia, e a gente tem energia limpa, tem energia também do gás que pode assegurar. Porque o data center tem que tomar muito cuidado, que ele não pode ficar sem abastecimento de energia, ele tem que ter qualidade. Então, ele não pode ficar dependendo só da energia renovável, ele tem que ter um mix. Por exemplo, tem muito data center hoje nos Estados Unidos, que o cara compra o data center, constrói, se tiver uma planta nuclear perto. Isso. Tá certo? Eu vi as micro-nuclear. Isso. Aquelas turbinas menores, Isso. né? Isso. Entendeu? Então, o nuclear é outra fonte de energia que o Brasil precisava investir mais também, porque é uma fonte que é limpa, né? E com essa eletrificação brutal e com esse aumento de consumo dado por essa quarta revolução industrial, a gente não vai poder abrir mão da nuclear. É o que eu falo, não dá para abrir mão, Luiz, de nenhuma fonte de energia, tá certo? A gente tem que saber planejar, e o Brasil, outra vez, é um privilegiado, porque o Brasil é um dos maiores produtores de urânio do mundo, temos nuclear, entendeu? Então, assim, tem que ter a política pública adequada, entendeu? De montar a matriz, quer dizer, olhando, o que não faz sentido, por exemplo, é um país desse tamanho, você faz uma fazenda solar, ou uma fazenda eólica no Ceará e faz uma linha de 3.000 quilômetros de comprimento, de distância, para atender São Paulo, sendo que São Paulo está cheio de biomassa aqui e biogás para gerar energia. Então, essas linhas de transmissão, o que acontece? Isso está acontecendo no Brasil, outro erro de planejamento brasileiro. Está se investindo milhões e milhões de reais em linhas de transmissão, não se investe nada em gasoduto, por exemplo, e essas linhas de transmissão vão sendo pagas por quem? Por nós, consumidores. Se você pegar hoje o aumento da tarifa de energia elétrica, os dois grandes responsáveis pelo aumento da tarifa são os subsídios, a tal conta de desenvolvimento energético, que está quase em 40 bi, e as linhas de transmissão. Porque se você fazer linha de transmissão para trazer energia eólica e solar do Nordeste, é muito cara as linhas, né? A energia é competitiva porque não leva em consideração o custo da linha, e tem questão ambiental. E a perda, né? Perda também. Tem questão ambiental, e você tem subutilização. Por que é subutilização? Porque como eu não gero o tempo todo com solar e com eólica, tem momentos que ela vai ficar subutilizada. Então, esse é outro erro do planejamento brasileiro que está acontecendo hoje. Adriano, uma pergunta que hoje é de enorme importância. Você foi até cogitado para ser presidente da Petrobras, né, no governo Bolsonaro. Se hoje você fosse o presidente da Petrobras, você daria sinal verde para a exploração ali da Foz do Amazonas? Você acha que isso é importante? Eu acho que isso é importantíssimo. O Brasil hoje é um protagonista na cena do petróleo. Hoje o Brasil é o 9º maior produtor de petróleo do mundo, só fica o 8º é o Irã, mas quase encostado, e nós vamos passar à frente. Até 2030 o Brasil deve estar produzindo 4, 5 milhões de barris dia. Hoje está produzindo 3,5, tá certo? Então a exploração na margem equatorial, ela é fundamental porque o petróleo que está sendo tirado hoje da bacia de Santos, ele já tende a acabar, né? Petróleo é uma coisa que tem uma curva, cresce, estabiliza e cai. Então, lá para 2029, esse petróleo da bacia de Santos do pré-sal, ele começa a diminuir a produção. Então, a próxima bacia brasileira a ser explorada é a margem equatorial. E vamos combinar que a margem equatorial está lá no chamado Arco Norte, que é do Rio Grande do Norte ao Amapá, região mais pobre do Brasil. Isso. Então, por que não usar o dinheiro do petróleo para fazer política ambiental, para levar desenvolvimento, né? E ali tem muito petróleo. A gente está vendo a Guiana, por exemplo, que é em frente ali ao Amapá, do outro lado da rua que eu brinco, que hoje já descobriu 11 bilhões de reservas de petróleo, tá certo? É quase a reserva do pré-sal, que é em torno de 14, 15, e tá num boom econômico gigante. Exatamente. Então, eu discordo muito dos ambientalistas, outra vez, quando se coloca que existe uma incompatibilidade entre explorar petróleo na margem equatorial e a questão da preservação da floresta e de toda a questão ambiental do Amazonas. Eu acho que não, acho que ao contrário. Eu acho que as coisas se complementam, pode fazer duas coisas. Porque senão a gente fica numa situação assim. Outro dia eu estava olhando para o Amapá, né? O Amapá hoje é um estado que a área de proteção, né, ambiental é a maior do Brasil. Então, se você for fazer um ranking ambiental, o Amapá deve ser o
primeiro, segundo, terceiro melhor estado brasileiro. Quando você faz um ranking social, o Amapá é o pior estado brasileiro. Então, preserva a árvore e não preserva as pessoas. Não pode ser. Você tem que ter uma compatibilidade dessas duas coisas. Então, eu se fosse presidente da Petrobras, eu trabalharia muito para que você conseguisse as licenças para explorar a margem equatorial. Agora, eu, se fosse presidente da Petrobras, né, não voltaria a investir em refino, como está sendo feito, não investiria em planta de fertilizantes, não investiria em indústria naval, entendeu? Ou seja, outra vez a Petrobras querer fazer tudo, né? E a gente já viu esse filme no que deu. Então, eu acho que a Petrobras, a função da Petrobras, e onde ela é boa pra caramba, e onde ela ajuda o Brasil demais, é explorar e produzir petróleo e gás. E isso, como uma empresa, eu vejo Shell, todas essas grandes empresas indo para a energia renovável, você acha que a Petrobras deveria concentrar nessa sua vocação natural por causa justamente que ainda temos um campo enorme para explorar entre petróleo e gás no Brasil, certo? Eu acho que sim. Eu acho que a questão, volto a dizer, de investir em energia renovável, eu acho que você deixa o privado investir. A gente está falando de uma empresa que é controlada pelo Estado. Né? Se a Petrobras fosse 100% privada, e se os acionistas decidissem investir em energia limpa, é um problema dos acionistas. Mas enquanto a Petrobras é uma empresa controlada pelo governo, eu acho que a função dela é investir em óleo e gás. Que você tem... Por que a Shell investe? Porque a Shell não tem o pré-sal brasileiro. A Shell não vai ter a margem equatorial. E mesmo vou te falar, os investimentos últimos que a Shell, por exemplo, fez em energia renovável, deu prejuízo para a empresa. Entendeu? Então, eu acho que o Petrobras deveria, sim, se concentrar na questão de exploração e produção de petróleo e gás e ponto. Adriano, você traz um ponto que eu acho muito interessante. Nós entendemos sempre o agronegócio como a grande máquina da exportação brasileira, né? Somos a grande fazenda do mundo e tal. E agora você está dizendo uma outra coisa, nós podemos ser um grande celeiro de energia no mundo onde a demanda por energia cresce cada vez mais. Demanda de energia limpa. Energia limpa, vai crescer cada vez mais. E isso pode ser também um grande alavancador da retomada do crescimento econômico. Ou seja, o que você está dizendo é que hoje a energia, que ainda é um grande tendão de Aquiles para a retomada do crescimento econômico, se o Brasil crescer 4, 5%, nós vamos ter problema energético. O que você está dizendo é que se nós tivermos um planejamento, pode ser uma enorme oportunidade para atrair indústrias de ponta para o Brasil por causa da sua matriz de energia limpa. E também beneficiar o agro. Eu acho que hoje não dá para pensar agro sem pensar em energia. A gente viu isso muito também na pós-pandemia, que a segurança energética está muito ligada à segurança alimentar. Com certeza. E o Brasil pode, sim, ser o grande patrocinador mundial da segurança energética e da segurança alimentar. Então, a gente tem que, até no Brasil, cada vez mais botar na cabeça do pessoal do agronegócio que eles se juntem com o pessoal da energia, porque eles têm sinergias fantásticas. Quando eu falo para você que o Brasil era Saudita da água, e porque o cerrado lá, sem água, não produz, a água produz energia também. Mas a gente pode produzir energia com gás, com eólica, com sol e guardar água para irrigar a terra, né? Hoje, 75% da água brasileira é para irrigação, tá certo? Então, hoje, quem domina a água no Brasil é o setor elétrico, quando deveria ser uma coisa que a gente deveria pensar um pouco melhor, que o valor da água é muito maior do que a gente atribui a ele. Então, por exemplo, você imagina se eu levar uma térmica lá para o centro-oeste, a gás, eu posso reduzir, por exemplo, a produção de energia com água. Entendeu? E essa água ser para irrigar mais terra no Brasil. Então, eu acho que, eu volto a dizer, o Brasil está passando um outro cavalo aí, né? Outra oportunidade, né? Que é o seguinte, da gente realmente ser o grande país que vai garantir segurança alimentar cada vez mais e segurança energética com energia limpa. É isso que o Brasil está, assim, está na nossa cara, Luiz Felipe. Agora, vamos ver se o governo observa isso. Por enquanto, eu não vejo ninguém está observando isso, mas acho que é uma coisa tão óbvia, mas normalmente as coisas mais óbvias são as mais difíceis da gente entender, né? É verdade. Adriano, é uma questão muito importante. Nós vamos ter uma verdadeira revolução no mercado de energia agora, com a geração distribuída e os consumidores, pessoa física, agora também vão poder participar de um mercado muito maior. Inclusive, você vai poder contratar uma empresa, uma trade, o que seja, para administrar a sua conta de luz, né? Onde é que ela é mais barata? Que energia devo comprar? Isso deve cair o custo. Mas quando é que esse mercado vai entrar em vigor para valer? Quando é que o consumidor vai falar assim, eu vou dar minha conta para o Adriano Pires administrar para derrubar o meu gasto de energia, o meu gasto com eletricidade? Eu acho que assim, a gente tem que ter cuidado, todo movimento de disrupção,
você tem que ter cuidado para você não prejudicar outra vez o lado mais fraco, né? Então, quando você abre o mercado no Brasil da maneira que foi aberto, você acabou beneficiando muito os grandes consumidores e prejudicando a Dona Maria e o seu José. Você está falando do mercado cativo aí, né? Porque você deu muita energia barata para o mercado livre e o mercado cativo tem energia muito mais cara. Isso. Então, na realidade, você fez uma abertura de mercado no Brasil onde o grande consumidor está pagando mais barato e a Dona Maria e o seu José está pagando mais caro. Isso não é justo. Com certeza. Tá certo? Então, a gente tem que fazer uma abertura onde todos se beneficiem. Então, tem que ter muito cuidado, outra vez. Você fez uma abertura que você tirou, de repente, da mão da distribuidora uma opção de indústria. A GD tirou, não sei o que, aí você quebra a distribuidora. Então, você tem que organizar essas coisas para que o resultado seja positivo, ou não esse resultado que a gente está tendo hoje. É modelo Robin Hood avessas, é o grande pagando mais barato que a Dona Maria e o seu José, a Dona Maria e o seu José pode ficar sem energia até apagão. Então, a gente tem que organizar isso e para caminhar na direção, outra vez, dessa direção de quanto mais concorrência, mais oportunidade, melhor, né? Eu sempre falo que a melhor maneira de proteção do consumidor tem a concorrência, né? Não é o governo. Não, o governo não protege o consumidor. Quem protege é a concorrência. Agora, tem que ter muito cuidado nessa abertura e a gente não tem tido esse cuidado. Para ver se, por exemplo, tem países que você, o cara da ponta mesmo, nunca pode comprar energia porque ele não tem poder de barganha para comprar. Então, você tem que proteger aquele cara. Entendeu? Então, assim, também não é a nirvana, não é agora tudo livre, cada um compra de quem quiser. Não é assim. Porque senão você cria uma anarquia. Entendeu? E uma anarquia regulatória. E sempre você cria essas anarquias, a gente vai combinar que o grande sempre se beneficia, né? Porque eu falo, quem não tem lobby em Brasília é Dona Maria e seu José, o resto tem. É verdade. Entendeu? Então a gente tem que olhar para esse cara, Dona Maria e seu José, porque, coitados, eles não estão conseguindo pagar a conta. Aí você aumenta roubo de energia, entendeu? Uma série de coisas. Então eu acho que mercado livre é bacana, mas tem que ser feito com muito cuidado e olhando, em particular, coisa que não foi olhada no Brasil, o pequeno consumidor. Isso, o que você considera hoje que é mérito que está sendo feito? O que você considera pontos de atenção que precisamos melhorar antes desse mercado entrar em vigor? Porque vai entrar em vigor daqui a pouco. Eu acho que assim, eu acho que é mérito você ter uma legislação que dê uma base regulatória e jurídica para o mercado funcionar. É mérito também você ter criado muitos fornecedores, no caso de energia elétrica. No caso do gás, também você tem o mercado livre. O mercado livre do gás não cresce tanto, por quê? Porque você tem poucos fornecedores. Praticamente hoje você tem a Petrobras, agora você começa a ter mais fornecedores que construíram esses terminais de GNL, também o gás que pode vir da Bolívia, da própria Argentina, mas hoje ainda está muito concentrado na Petrobras, por isso o mercado livre não cresce, né, de gás. O do setor elétrico ele já está um mercado mais estabilizado, né? Eu acho que isso é mérito. Agora, eu acho que o que tem que ter cuidado, volto a dizer assim, é não fazer disrupções sem olhar as consequências que pode trazer, principalmente preocupado com a Dona Maria e seu José. A minha preocupação hoje na energia elétrica, a Dona Maria e seu José, que eles estão órfãos e estão pagando uma conta gigante. A tarefa de energia elétrica brasileira é uma das mais caras do mundo. E você vê a maluquice, né? Às vezes eu vejo assim, determinados analistas falam assim, está sobrando energia elétrica no Brasil. Cara, como é que pode estar sobrando a tarifa ser tão cara, né? Não fecha a conta, né? Porque todo produto, onde a oferta é maior que a demanda, o preço cai, né? Mas o que está acontecendo? Está sobrando o quê? Ele está sobrando muita energia eólica e solar que é intermitente, então ela não atende, as características dela não atendem a determinados momentos de consumo com o horário do pico. Então você está sobrando e não está sobrando. Está sobrando, por que todo mundo está pagando mais caro? Se está sobrando, por que a gente tem medo de ter um apagão? Então a gente tem que entender, na minha opinião, não está sobrando. O que está é que o planejamento desconectou as coisas, incentivou de mais um e desincentivou de mais outro. Então você criou um desbalanceamento na matriz elétrica que está fazendo que a energia seja cara e que está fazendo que a gente toda hora fique assustado se vai ter apagão no Brasil. Então o que você está dizendo é que é luz amarela para essa história que está sendo vendida, que o preço de energia vai cair para a Dona Maria e seu José por causa desse mercado. Se não fizer de uma forma muito assim, cuidadosa, não vai cair energia muito para Dona Maria e seu José. Não vai cair. Aliás, não está caindo. Aliás, todo o movimento de abertura de mercado do Brasil hoje de energia elétrica só aumentou a tarifa da Dona Maria e seu José. Só fez isso. Isso é o grande demérito, aliás. Entendeu?
Agora, a indústria está mais feliz. Agora, não pode ser assim. Você tem que olhar todo o conjunto de consumidores. Volto a dizer, o governo, em particular, como grande juiz, o grande planejador, ele tem que defender a dona Maria e o seu José, coisa que nem o Congresso fez. O Congresso Nacional, por exemplo. Agora tem lá uma MP, a 1212, que é tentar baixar a tarifa lá, usando um dinheiro da privatização da Eletrobras. Agora, ao mesmo tempo, tem outro artigo lá que diz que vai estender o subsídio da Solar por mais 36 meses. Pô, é incoerente. Isso aumenta a tarifa, não reduz tarifa. E quem paga a conta? Dona Maria e o seu José, que não tem lobby lá no Congresso Nacional. Entendeu? Então, acho que hoje a gente tem que deixar muito claro que o mercado livre no Brasil só fez aumentar a tarifa da Dona Maria e o seu José. Isso é uma realidade. Você é contra o mercado? Eu não sou contra. Mas acho que a gente tem que refletir sobre isso. Agora, um ponto importante, falando em Dona Maria e seu José, é que em alguns lugares nós temos o famoso gato, roubo de energia, né? Nós tivemos o caso lá do Rio de Janeiro, que eu fiquei uma vez impressionado conversando com a turma da Light, que mais de 50% da conta da produção ali era gato. Então, também, por outro lado, é o que encarece a energia, porque é uma forma de meia entrada também. Como é que a gente pode resolver esse problema, vamos dizer, de desvio de energia, de roubo de energia do sistema? Eu acho assim, que o roubo de energia no sistema acontece sempre porque a energia é muito cara. Por exemplo, eu acho que na reforma tributária, mais uma vez, deveria ser tido a oportunidade de se reduzir bastante os impostos de energia, né? Porque a energia é um bem essencial. Sim. Entende? Então, você pôs na tua conta, na tua casa, quando você paga a conta, metade é imposto. As pessoas não têm noção disso. Metade da conta de energia é imposto. Principalmente estadual, ICMS. Tem PIS/COFINS, mas o grosso é o ICMS. Pergunta se algum governador quer abrir mão do ICMS. Aliás, tivemos um exemplo quando teve aí o governo Bolsonaro, que o preço do petróleo aumentou muito, ele quis reduzir o ICMS dos combustíveis, os governadores subiram nos tamanhos, vai perder receita, não vai conseguir fechar as contas. Tudo bem, eu acho que tem que ter uma reforma que tire de um lado e bote o outro. Agora, não é justo, na minha opinião, você taxar a energia igual você taxa cigarro e bebida. Então, esse primeiro ponto. Você tem que ter uma... Está quase no imposto do pecado a energia, né? Exatamente. Aliás, estava no imposto do pecado o petróleo, entendeu? Que tem gasolina, enfim. Mas acho que essa é uma discussão séria. O segundo ponto é o seguinte, é que você tem que ter realmente programas sociais. O país é um país pobre. E você tem que também ter um envolvimento também mais das localidades. Por exemplo, uma distribuidora de energia elétrica hoje, quem regula ela é Brasília, é a ANEEL. Mas quando falta energia aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, o cidadão comum culpa quem? O prefeito, o governador. Quando a culpa é do governo federal, é do presidente da República. Mas o pessoal culpa quem? O prefeito, o governador. Então, acho que você também tem que ter um envolvimento maior entre as prefeituras e os serviços de energia elétrica, para se entenderem melhor, para você tentar reduzir realmente essa questão do roubo, aumentar a qualidade. Não dá para você... O cara lá da ANEEL em Brasília, ele não tem a menor noção como funciona o São Paulo, ou como funciona o Amazonas. Então, você precisa ter uma descentralização maior também nessa questão da fiscalização e da regulação. Tem que ter mais convênios entre as prefeituras para você, inclusive, você entrar em áreas que você hoje tem. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Light, em determinado lugar, ela não pode nem cortar a energia, porque não pode entrar lá. Aliás, nem o Estado entra que fará a Light. Entendeu? Então, assim... Então, essas coisas, agora, tem que ter uma questão social, sei lá, como é que faz, mas tem que ter, hoje tem uma tarefa social brasileira de energia elétrica, mas é muito tímida e muito restrita. Você também tem, assim, coisas no Brasil, o Estado do Rio subsidia o Maranhão, porque é um dos subsídios. Aí, a Light não tem dinheiro, mas manda o dinheiro não sei para onde. Então, isso tudo, né, Luiz Felipe, precisava se sentar na mesa todo mundo e rever, porque o setor passou por grandes mudanças, né? Inclusive essas que a gente discutiu aqui são mudanças tecnológicas. Então não adianta, agora não vai poder mais botar painel solar em casa. Lógico que tem que botar painel solar em casa. O problema é como é que você tarifa esse painel, entendeu? Que você ferra a Dona Maria e seu José, é benefício do cara que tem o dinheiro para botar o painel. Não está errado botar o painel. O que está errado é a forma que cobra a energia de quem botou o painel. Então essas coisas a gente precisa de pensar, porque, volto a dizer, isso tudo faz parte daquele modelo que a gente está falando aqui do Brasil ser um grande supridor de energia para o mundo, entendeu?
Agora, essa insegurança energética e jurídica é muito preocupante. Você mesmo está acabando de dar o exemplo da Petrobras, né? A Petrobras devia estar focada no seu negócio principal e não ficar investindo em indústria naval, não em refino, nessas coisas. E isso prejudica demais o investimento, né? Agora, recentemente, nós tivemos um problema muito sério na Eletrobras. A Eletrobras foi privatizada, aliás, foi quebrada, é bom se dizer, no governo Dilma, por causa de uma canetada que queria diminuir. A MP 579? Exatamente. Reduzimos ali por 20%, era obrigado a reduzir 20% do preço da energia, quebrou o sistema, né? Quebrou a empresa. Isso. Foi sanada, foi privatizada e foi criada, a gente está falando de governança das agências, mas na Eletrobras uma governança muito moderna, seguindo o modelo de corporation para não ter um acionista majoritário, né? E agora o governo está querendo rever isso e fazendo uma pressão forte para mudar a governança, para poder ter mais voz numa empresa que foi privatizada. Como você vê? Explica um pouco como isso pode afetar a vida da Dona Maria e seu José. Pode afetar o seguinte, por que a Eletrobras foi privatizada? Porque a Eletrobras não tinha dinheiro mais para investir. Então você privatizou para você ter dinheiro para investir, para a Eletrobras voltar a ser uma grande investidora, no caso da Eletrobras, em geração de energia e em linha de transmissão, que é o business dela, ela não tem business da distribuição. Então você fez uma privatização no Congresso Nacional. O pessoal fala assim, não, quem privatizou a Eletrobras foi o Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro, foi o Congresso Nacional. Você tem duas empresas que qualquer presidente da República não poderia privatizar, que é a Eletrobras e a Petrobras. Tem que aprovar no Congresso Nacional. Então quem privatizou a Eletrobras foi um processo democrático, que foi aprovado um projeto de lei na Câmara de Deputados, no Senado Federal, e o presidente da época, o Bolsonaro, sancionou. Então, primeira coisa, quem quer discutir a reestatização da Eletrobras está fazendo um ato antidemocrático. Correto. Tá certo? Porque ele quer rasgar uma decisão tomada pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional deveria ser o primeiro a se rebelar contra isso. Tá certo? Porque não é assim. Segundo o que você falou, a Dona Maria e José é prejudicado por quê? Porque é uma empresa que não investia, era uma empresa que era um cabide de emprego, era uma empresa ineficiente, que agora tem a possibilidade de voltar a investir, de voltar a ser uma empresa eficiente e ser uma grande empresa brasileira, para competir, inclusive, com outros grandes grupos internacionais. Entendeu? Então, assim, me preocupa, porque quer botar mais dois conselheiros, quer dizer, quer entrar de qualquer maneira ali, entendeu? Como você vê, ultimamente, a Vale, a mesma coisa, que quer também botar lá o presidente da Vale. Petrobras, nem se fala, né? Porque a Petrobras, eu brinco com o presidente Lula, ele tem certeza que a Petrobras é dele. Só falta passar para o imposto de renda. Entendeu? Agora, a Eletrobras, ele perdeu a Vale, mas ele quer de volta, porra. Entendeu? E quer de volta porque não é para os brasileiros, que é para ele. Entendeu? Para fazer política, para aparelhar a empresa, né? Coisa que a gente viu que o resultado sempre foi muito ruim. Entendeu? Sempre que você privatiza, melhora. Mas não é o melhor dos mundos, mas se estatal é pior ainda. Por exemplo, eu vi assim, agora a distribuição de energia elétrica, eu vi esse caso aconteceu em São Paulo, no Rio, no Amazonas. Não, que a privatização da distribuição de energia elétrica foi ruim, por isso está faltando energia em São Paulo. Não é por causa disso. É pelo que a gente já falou aqui, por uma série de outras coisas. Agora, o pessoal não lembra, e quando era estatal era muito pior. E se estatizar vai piorar muito. Tá certo? Então, a gente tem que o quê? Aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização, os mecanismos regulatórios, porque, volto a dizer, aquilo ali é um patrimônio da sociedade. Não privatizou, você apenas fez um contrato de concessão. Concessão é uma coisa diferente de privatizar. A Eletropaulo não é da Enel. A Eletropaulo foi dada concessão para a Enel, mas a Eletropaulo é do governo de São Paulo, é da sociedade paulista. A Light é no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, é isso que a gente tem que entender. Parar com essa história de que o petróleo é nosso, que a Eletrobras era uma empresa estratégica do povo brasileiro. Que estratégica? Estratégica de quê, cara? Uma empresa que não investia mais nada, uma empresa que tinha a Eletronorte, era os políticos do Norte que indicavam, a Chesf eram os políticos do Nordeste, a Furnas era o pessoal de Minas Gerais, e assim vai. Entendeu? Então você tem que andar para frente, né? O problema todo, quer dizer, que me preocupa, né, Luiz Felipe, é que esse negócio de energia, o governo continua olhando pelo retrovisor, né? Total, entendeu? Total. Não aprende, né? Não aprende. Tudo aconteceu, a gente quer repetir. Você falou, a Dilma quebrou a Eletrobras,
a Dilma quebrou a Petrobras, a Vale estava quebrada, aí quando você cria mecanismos para recuperar, o cara fala, não, vou quebrar outra vez. É o que está acontecendo hoje, e a ideia é essa, quebrar outra vez, entendeu? Agora, eu acho que essa coisa talvez não seja mais assim. Eu acho que a sociedade brasileira, ela tá mais madura e ela está entendendo mais isso. A gente, assim, o papel que a gente tem aqui é dar boa informação, para as pessoas entenderem que a lorota que o governo está contando é mentira. E dizer assim, olha, tanto é mentira, vê lá, quando esse modelo que o pessoal defende do Estado, olha o que deu lá atrás. Deu polícia, deu prisão, deu uma opção de coisa. A gente vai voltar, não que agora não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Lógico que vai acontecer outra vez. Não tem como não acontecer. Então a gente tem que entender que o Estado é para regular, para fiscalizar, e não para ser empreendedor. Empreendedor que é um privado, que sabe empreender. O Estado não sabe empreender. Em qualquer lugar do mundo, o Estado é ineficiente. Mas a gente dá essa informação para a sociedade, senão a sociedade está sendo enganada. Agora, eu acho que hoje a sociedade está mais esclarecida. Eu até, assim, ouço te falar, e já tenho dito em alguns lugares aí, que eu acho que a sociedade hoje já tá amadurecida no Congresso Nacional até para discutir privatização da Petrobras. Como discutiu a privatização da Eletrobras. Você acha que se fizesse um referendo popular, aprovaria a privatização da Petrobras? Eu acho que é difícil, mas já foi pior. Agora, Adriano, uma última questão que eu acho fundamental, não só no Brasil, no mundo, é o desafio de entender a importância da energia elétrica para a nossa vida do dia a dia, isso entra na pauta. Quando nós privatizamos, por exemplo, a telefonia, é fácil. Isso. Você usa o telefone, você vê ali o acesso que você tem ao telefone, a queda do preço e tal. Energia é uma coisa bem mais complicada, né? É mais complicada, mas também, veja bem, é a mesma coisa do telefone. Antigamente, né? O telefone também era um monopólio. Aí você fez o celular, que foi uma disrupção tecnológica que quebrou o monopólio do telefone, né? A energia elétrica está acontecendo a mesma coisa. Quando você bota um painel solar na sua casa, você tá deixando de comprar energia da distribuidora, você fazendo a sua própria energia. Então isso é bacana pra caramba. Quando eu falei assim do Robinho desaverso, mas isso é outro problema. É a forma que a coisa está sendo feita. Mas você está tendo uma disrupção. E o privado, ele está muito mais preparado para isso. Entendeu? Então, se você tiver uma regulação bem feita, você vai ter o quê? Você vai ter uma energia, vai ter mais qualidade na energia, vai faltar menos energia, vai oscilar menos a energia. Em países, pega os Estados Unidos, é um país onde tudo é privado. Outro dia eu estava no meu escritório, apareceu um americano lá, um investidor lá, ele olhou para baixo da minha mesa, ele falou assim, o que você tem aqui embaixo da mesa? Eu tenho aqui um no-break. Ele falou, o que é isso? Me explica o que é no-break. Porque no-break é uma coisa de país que não tem qualidade de energia, porque eu tenho que botar um no-break, que é como a energia oscila, queima meu computador. A gente aqui no Brasil, você vai nos Estados Unidos, você não tem leite longa-vida, né? O leite todo nos Estados Unidos é leite de prateleira que você está refrigerado. Leite longa-vida aqui, por que é? Porque estraga, como a refrigeração é ruim, você tem que ter o leite longa-vida para poder assegurar. Então, a gente tem que se livrar dessas coisas. E eu estou consciente que só se livra com investimento privado. Pode demorar, mas aí também a gente tem que ter o outro lado. Nós temos que ter um Estado forte, agências reguladoras independentes, com gente de qualidade, para cobrar o concessionário. Porque também se você deixar o cara livre, leve, solto, ele pode fazer coisas ruins. Mas o problema é que é isso. Cada um faz o seu papel. Eu, Estado, tenho que regular, fiscalizar com qualidade. E eu, empresário, tenho que investir o que eu assinei no papel do contrato de concessão. É isso aí. Tem que ter uma visão holística disso. Muito bem. E é importante você deixar essa mensagem de otimismo aqui, que o Brasil pode ser uma grande potência energética também. Adriano, muito obrigado pela sua participação aqui no Encontro com o Dávila. É um grande prazer ter esse grande bate-papo importante sobre a questão energética no Brasil. Eu te agradeço e sempre à sua disposição. É um prazer conversar com você. A gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com o Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.